Esse conflito já não é de hoje, né? Ao longo de 2025, esse conflito entre os Estados Unidos, o pessoal nos acompanha com a informação aqui. Esse conflito com os Estados Unidos acabou tendo vários desdobramentos. Por quê? Ele vai se intensificando. O governo dos Estados Unidos mantém uma forte presença militar no Caribe, com o envio, inclusive, de uma frota de navios de guerra, submarinos nucleares e bombardeiros, o B-52, aquela estrutura militar realmente muito grande. O foco da operação americana permanece no quê? No combate ao que a Luara falou, e a gente reforça porque esse é o plano de fundo, que é o narcoterrorismo, e na acusação também de que o presidente Nicolás Maduro lideraria o cartel de Los Soles, envolvido aí com o tráfico de drogas e também grupos terroristas, como uma parte de ali uma pressão um pouco maior. Os Estados Unidos então aumentam a recompensa por informações que levem a Maduro. Essa recompensa lá atrás estava avaliada em 75 milhões de dólares. Era uma forma de tentar enfraquecer ainda mais o governo venezuelano. E aí, durante o ano, os Estados Unidos realizam uma série de operações navais e aéreas no Caribe, onde mais de 200 toneladas de drogas foram apreendidas. Além disso, os ataques aéreos aumentaram com bombardeios, realizando sobrevoos e exercícios próximos à Venezuela. A presença militar dos Estados Unidos na região também se expandiu com a presença de porta-aviões que estavam acompanhando navios de guerra e também submarinos que estavam sendo usados para interromper esse tráfico de drogas. Ou seja, foi tudo muito bem pensado, é uma estratégia que foi muito bem desenhada em território venezuelano. Quando a gente pega aqui uma retrospectiva desses casos, em agosto, Trump e sua equipe começaram a enviar uma frota militar para combater o que chamaram de narcoterrorismo. Desde setembro, forças americanas também realizaram mais de 20 ataques em águas internacionais contra barcos que supostamente transportavam drogas, sempre usando essa desculpa para poder se movimentar na proximidade da Venezuela. E o presidente Donald Trump justificou essas ofensivas, então, dizendo que cada embarcação bombardeada representava 25 mil vidas americanas salvas. Diante desse cenário todo, Casagrande, nós vamos ter agora um professor para nos ajudar nessa análise. O que a gente pode esperar daqui para frente? Por favor, me corrija se eu falar errado. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UF e também pesquisador de Harvard. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Luara, Marcelo. Tá certinho, Luara. Perfeito. Professor, vamos começar trazendo essa surpresa. Era de se esperar no cenário internacional este ataque nesta madrugada dos Estados Unidos contra a Venezuela. Nós estávamos relembrando aqui que o plano de fundo sempre foi um combate ao narcotráfico, professor. Mas Maduro, experiente e político que ele já tinha colocado uma chance de diálogo em relação às empresas americanas, exploração de petróleo. O governo, de alguma forma, esperava esse tipo de ataque ou todo mundo foi pego de surpresa, até pelo fato de Nicolás Maduro ter sido capturado junto com a esposa dele? Olha, Luara, que haveriam operações terrestres dos Estados Unidos na Venezuela, todos esperávamos, inclusive porque houve, em dezembro, um ataque contra uma doca na Venezuela. O Trump anunciou isso no final de dezembro, mas o ataque havia sido feito uma semana antes. A forte presença militar dos Estados Unidos na região, inclusive com veículos anfíbios, com helicópteros como esses que nós vimos nas imagens, os Boeing CH-47 Chinook, que são helicópteros de transporte de pessoal, pode transportar de 33 a 55 pessoas, também delineavam uma operação de forças especiais na região. Então, não foi uma surpresa um ataque terrestre dos Estados Unidos à Venezuela, mas foi uma surpresa que nesse primeiro ataque, né, se a gente descontar o bombardeio às docas, que foi feito por drones da CIA, que nesse primeiro ataque o Maduro tenha sido retirado da Venezuela juntamente com sua esposa. Isso sim foi inesperado. Parece ter sido uma operação cirúrgica dos Estados Unidos. Não há informações de aeronaves abatidas dos Estados Unidos ou de soldados abatidos.
E a partir dessa operação será necessária uma transição de poder na Venezuela. Isso precisa ser negociado para que não se transforme numa situação de guerra civil, Luara. É fundamental entender, professor e pessoal que nos acompanha aqui na programação do nosso SBT News, os reflexos que isso pode trazer para a nossa região. A gente viu declarações do presidente Evo Morales, presidente Gustavo Petro, presidente Lula ainda não se manifestou, Itamaraty ainda não se manifestou, mas sempre tem uma ansiedade ou uma angústia de reflexos aqui na segurança internacional aqui da nossa região. É possível falar que com a captura de Nicolás Maduro e da esposa, qualquer risco de uma escalada um pouco maior está deixado de lado, pode ser colocado em segundo plano ou ainda a insegurança existe muito grande aqui na região? Marcelo, a insegurança existe. Por quê? Esse regime do Maduro se sustenta no poder das Forças Armadas. A Venezuela é um país com um contingente de 340 mil militares, aí contando os paramilitares, e mais de 2 mil generais. Para a gente fazer uma comparação, o Brasil tem um contingente de 360 mil e tem 300 generais, e já é considerado muito. Há vários relatórios da ONU mostrando crimes contra os direitos humanos cometidos por esse regime que vem lá da era Chávez, né, há mais de 2 décadas. Então, torturas, perseguições, estupros, assassinatos. Então, é necessário que seja negociado. O González, o Edmundo González, que venceu as eleições do ano passado com 67% dos votos, porque o Centro Carter foi autorizado a observar as eleições e entregou as atas à Organização dos Estados Americanos, uma organização da qual o Brasil faz parte, inclusive. As atas demonstram que o Maduro perdeu aquelas eleições. Então, constitucionalmente, se fosse uma transição regular, se o Maduro tivesse renunciado, por exemplo, quem assumiria seria a vice, a Delcy Rodrigues, né? E, na sequência, teria o Jorge Rodrigues, que é presidente da Assembleia Nacional. Mas é claro que os Estados Unidos não vão retirar o Maduro do poder para deixar um outro fantoche do regime assumir o poder. Então, é necessário que seja feita uma transição. E aí eu só vou finalizar dizendo o seguinte: a Venezuela tem 28 milhões de habitantes, tem 8 milhões de refugiados, muitos deles espalhados pela América do Sul. São 3 milhões na Colômbia, mais de 1 milhão no Chile, mais de 1 milhão na Argentina, 630 mil no Brasil. Então, uma guerra civil na Venezuela, uma disputa pelo poder, seria, sim, uma tragédia para outros países da região e para a população venezuelana, que já vem sofrendo há mais de 2 décadas e não precisa passar por uma guerra civil agora, Marcelo, mas, ao mesmo tempo, quem cometeu crimes nesse regime deve responder por eles, Marcelo. E um ponto importante, professor, em relação às consequências, ainda pegando nesse cenário, é o movimento migratório que pode acontecer. A gente já teve situações anteriores de um movimento migratório humanitário vindo em direção aqui ao Brasil. A gente sabe que ali a cidade que faz a fronteira com a Venezuela aqui no Brasil ficou com uma sobrecarga gigantesca. Pessoas perambulando pelas ruas, falta de estrutura, alimentação, atendimento à saúde básica dessas pessoas ficou comprometida. Num movimento como esse, por mais que os ataques tenham sido concentrados em estados que fazem ali, estão estados da costa, bem próximo do Mar do Caribe, não tão distantes, não tão perto, melhor dizendo, aqui do Brasil. Isso, de alguma forma, pode fazer um movimento do interior, um movimento migratório de fuga, ou ainda é algo mais concentrado na capital e nos estados que fazem ali a divisa com essas localidades? Não. As operações foram concentradas em Caracas, né? Caracas está de 15 a 20 quilômetros da costa, então, inclusive, ali existem vales e estradas que proporcionam acesso direto do litoral. Então, helicópteros, lanchas rápidas, forças especiais podem alcançar alvos próximos ao litoral em poucos minutos, né? Além disso, a topografia da região com vales, túneis, encostas, cria áreas de sombra para radares. A costa entre Lagoaíra e Naiguatá é usada para navegação militar e comercial, e isso facilita aproximações. O que pode acontecer, Marcelo, é que o regime se recuse a sair do poder, né? Porque, de novo, não é só o Maduro. Ele tem uma sustentação à base da força, das Forças Armadas. E aí sim a gente pode ver insurgentes dentro da Venezuela lutando contra esse regime. Mas o problema é que, como o regime está no poder aí há mais de 25 anos, primeiro com o Chávez, depois com o Maduro, a população foi sendo desarmada, foi sendo oprimida,
foi sendo perseguida, a oposição foi sendo perseguida, então a população que se insurgir também não tem condições de enfrentar as forças armadas do país, inclusive com armas russas e chinesas, fuzis de assalto, que são opressivos para uma população sem meios de combate. O Brasil tem 2.200 quilômetros de fronteira seca com a Venezuela, você citou aí Pacaraima, tem todo o estado de Roraima lá em cima, que pode sim sofrer com mais refugiados venezuelanos no nosso território. Agora, Marcelo, a grande quantidade, a maior parte dos venezuelanos que estão no Brasil, quando perguntados sobre se voltariam à Venezuela caso o regime Maduro caia, responde que sim. Então, também tem uma consequência a posteriori, né? Caso haja uma transição de poder, nós devemos ver um esvaziamento de pessoas que estão espalhadas nas Américas, voltando para o seu estado de origem, sua terra natal, para trabalhar e para viver e reconstruir o país, Marcelo. Professor, eu gostaria de trazer que o governo da Venezuela decretou uma situação de emergência. Na prática, o que muda e que tipo de efeito esse decreto traz para que eles consigam se manter ali no poder diante desses ataques dos Estados Unidos? Até porque, em uma publicação nas redes sociais, o governo diz que convoca a comunidade internacional a denunciar o que chamou de violação flagrante da lei internacional, colocando milhões de vidas em risco. Eu queria que você trouxesse para a gente como fica a situação da Venezuela, com o estado de emergência decretado e essa denúncia pedindo o apoio também internacional. Olha, Luara, claramente estava escrita já a mensagem que o governo venezuelano publicou. É uma mensagem longa, foi decretado estado de comoção nacional. O Maduro, em alguns momentos, falou que convocaria a população para lutar contra os Estados Unidos. Em alguns momentos falou em 4 milhões de pessoas, depois em 8 milhões, chegou a fazer treinamentos da população. O Maduro também, o governo venezuelano também citou o artigo 51 da Carta da ONU, que reconhece direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva contra ataque armado. Obviamente, isso vai ser levado para o Conselho de Segurança da ONU, que é quem tem o mandato para questões de guerra e paz na esfera internacional, mas o Conselho de Segurança da ONU há muito tempo está congelado porque Estados Unidos veta, os 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança vetam, então Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, e basta o veto de um deles para que o Conselho não possa agir. Então, no final das contas, para a ONU também é uma situação bastante complexa, porque a ONU há muito tempo vinha denunciando os crimes cometidos pelo regime, inclusive quando Maduro esteve no Brasil em 2023, já havia relatórios demonstrando que era um governo que aterrorizava a população, que oprimia a população. Agora, a ação dos Estados Unidos também viola, sim, o direito internacional. Então, é uma situação complexa, né? É o Maduro violando o direito de escolha da população, oprimindo a própria população, e os Estados Unidos agindo em um ataque a território estrangeiro sem autorização do Conselho de Segurança da ONU e sem autorização do Congresso dos Estados Unidos, que deveria aprovar medidas como essa, Luara. Professor, rapidamente, a gente tem que liberar o senhor, mas eu queria uma última pergunta em relação aos próximos passos. Eu sei que ainda é muito cedo, a gente trabalharia nesse primeiro momento com a futurologia, mas esse movimento feito pelos Estados Unidos, da captura de Nicolás Maduro e da esposa, e esse movimento de transição que você falou, até porque teríamos ali figuras que seriam fantoches do regime. Quais devem ser os próximos passos de Donald Trump e do governo americano em relação a uma transição para uma figura que seria de interesse do governo norte-americano? Já se tem um movimento ou é possível prever próximos passos baseado em outras ações semelhantes que foram feitas, lideradas pelos Estados Unidos? De qual comportamento deve ser adotado daqui em diante para que uma figura de interesse do presidente dos Estados Unidos consiga, de alguma forma, fazer parte dessa transição, uma transição mais suave e, digamos assim, mais segura quando o assunto é o fim do regime? Os Estados Unidos provavelmente vão apoiar uma anistia dos militares. E eu digo isso com base em outras negociações. Na negociação que foi feita entre Israel e o Hamas, por exemplo, os Estados Unidos, naquele plano de 20 tópicos, apoiaram uma anistia dos terroristas do Hamas. Então, para preservar a população, por causa da grande quantidade de militares da Força Armada da Venezuela,
os Estados Unidos devem negociar uma anistia para que isso não se transforme numa guerra civil, já que, de novo, os militares não vão querer responder pelos crimes cometidos durante esses dois governos, Chávez e Maduro. Aí a população da Venezuela vai ter que resolver isso internamente. Se vai julgar os militares, como foi feito na Argentina, se vai anistiar os militares, como foi feito no Brasil, depois dos regimes militares. É uma questão interna da Venezuela. Para o Trump interessa que haja um governo alinhado com os Estados Unidos, para o Trump interessa o acesso renovado ao petróleo da Venezuela, ele falou isso em campanha por diversas vezes, não é segredo para ninguém. Interessa combater o tráfico também, a operação que tem no Caribe não é a única na região, tem outra no Pacífico, a Pacific Viper. Então, os Estados Unidos têm combatido rotas marítimas do tráfico em toda a América Central. De qualquer forma, uma solução que não seja negociada levaria, sim, a uma possível guerra civil e isso traria prejuízos a todos os países da região e a população da Venezuela, Marcelo. Tá certo, professor Vitelio Brustolin, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no nosso plantão na manhã deste sábado, no nosso SBT News. Até a próxima. Obrigado pelo convite, bom dia a todos.